Nada como a instrução, de Moacir Scliar. Rico estuda 5 anos mais. O senhor não me arranja um trocado? Perguntou o esfarrapado garoto com um olhar súplice. Outro daria o dinheiro ou seguiria adiante, não ele. Não perderia aquela oportunidade de ensinar a um indigente uma lição preciosa. Não, jovem, respondeu. Não vou lhe dar dinheiro. Vou lhe dar uma coisa melhor do que dinheiro. Vou lhe transmitir um ensinamento. Olhe para você e olhe para mim. Você é pobre, você anda descalço. Você, de certo, não tem o que comer. Eu estou bem vestido, moro bem, como bem. Você deve estar achando que isso é obra do destino. Pois não é. Sabe qual é a diferença entre nós, filho? O estudo. As estatísticas estão aí. Pobre estuda 5 anos menos do que o rico. O menino olhava assombrado. Ele continuou. Pessoas como eu estudaram mais do que as pessoas de sua gente. Em média, 5 anos mais. Ou seja, passamos 5 anos a mais em cima dos livros. 5 anos sem nos divertir. 5 anos queimando pestanas. 5 anos sofrendo na véspera dos exames. E sabe por quê, filho? Porque queríamos aprender. Aprender coisas como o Teorema de Pitágoras. Você sabe o que é o Teorema de Pitágoras? Não, seguramente você não sabe o que é o Teorema de Pitágoras. Se você soubesse, eu não só lhe daria um trocado, eu lhe daria muito dinheiro, como homenagem a seu conhecimento. Mas você não sabe o que é o Teorema de Pitágoras, sabe? Não, disse o menino e, virando as costas, foi embora. Com o que ele ficou muito ofendido. O rapaz simplesmente não queria saber nada acerca do Teorema de Pitágoras. Aliás, como era mesmo tal teorema? Era algo como o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou o quadrado do cateto é a soma dos quadrados da hipotenusa. Ou ainda, a hipotenusa dos quadrados é a soma dos catetos quadrados. Enfim, algo que só aqueles que têm 5 anos a mais de estudo conhecem. Crônica. Crônica é um gênero textual. O que é um gênero textual? É quando a gente fala do formato que é o texto. Se é um poema, se é um romance, um livro, se é um conto. Uma crônica é um conto curto com outro formato, que a gente vai ver a seguir os detalhes, as especificações da crônica. Tá? É diferente de um gênero narrativo. Quando eu falo gênero narrativo, eu estou querendo falar o tema do que vocês vão escrever, não o jeito que vocês vão escrever. Então, gênero textual é o jeito que vocês escrevem e gênero narrativo é sobre o que vocês escrevem. Voltando à crônica. A crônica normalmente é um texto curto, de 1 página. Ela conta um fato cotidiano, mas conta um fato cotidiano com humor, com leveza. Muitas vezes é uma crônica mais poética, usa linguagem mais poética, continua sendo escrita em parágrafo e em prosa, tá, gente? Mas usa uma linguagem mais poética. Pode ser uma crônica com crítica social, que critica os moradores de rua existirem, por exemplo, ou a fome na África. Tá? Ela usa humor. O humor, a gente não pode pensar nele só como aquele de ha, 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 ha. Não, o humor também pode ser mais leve. Pode ser algo engraçadinho, algo que não te faz gargalhar, que só te faz dar um sorriso. Uma crônica normalmente usa humor. Para quê? Para conquistar os leitores. Esse não é o maior objetivo de tudo que a gente escreve, menos diário, que é totalmente pessoal. O objetivo de tudo que a gente escreve é escrever para o outro, para o leitor. Então, a gente tenta conquistar o leitor, chamar a atenção do nosso texto através, no caso da crônica, do humor. A linguagem usada na crônica é uma linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? Vocês se lembram? Linguagem coloquial é a linguagem que a gente usa no dia a dia, a linguagem que a gente fala uns com os outros, a linguagem informal. Mas
é um texto que vocês escreverão, não é? Não é uma conversa de WhatsApp, é um texto. Se é um texto, mesmo a linguagem sendo coloquial, informal, nós devemos usar, e nessa hora toda a sala tinha que falar comigo, as normas urbanas de prestígio. Ou seja, a ortografia das palavras deve estar correta, a acentuação, a pontuação deve estar correta, essas normas gramaticais que devemos seguir para uma linguagem escrita. Ok? É lógico que nos diálogos nós podemos escrever exatamente como as pessoas falam. Por exemplo, se no meio do texto o narrador fala está, do verbo estar, em um diálogo ele pode falar que a pessoa, o personagem dele falou tá bom. E ele pode escrever tá bom, ao invés de está. No restante do texto, fora dos diálogos, prevalece a regra gramatical, as palavras escritas corretamente. Em uma crônica, o narrador é um narrador personagem. Quem faz a crônica é você. O escritor é o narrador da crônica. Então, a crônica deve ser escrita em qual pessoa do discurso? Na primeira pessoa, eu. Você vai estar contando um fato da sua vida, um fato do seu cotidiano, um fato da sua rotina, algo que pode muitas vezes parecer bobo, mas que teve uma repercussão para o seu dia, que fez você ficar com aquilo na cabeça. Onde as crônicas são publicadas? Normalmente, as crônicas são publicadas em jornais, em revistas, em blogs. E agora, o que vocês acham que farão? Tantararam. Pelada é o futebol de campinho, de terreno baldio. Mas existe um tipo de futebol ainda mais rudimentar que a pelada, o futebol de rua. Perto do futebol de rua, qualquer pelada é luxo e qualquer terreno baldio é Maracanã em jogo noturno. Se você é homem, brasileiro e criado em cidade, sabe do que estou falando. Futebol de rua é tão humilde que chama pelada desse nome. Não sei se alguém, algum dia, por fala nostalgia, botou num papel as regras do futebol de rua. Elas seriam mais ou menos assim. Da bola. A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica. Até uma bola de futebol serve. No desespero, usa-se qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata vazia ou a merendeira do seu irmão menor, que sairá correndo para se queixar em casa. No caso de usar uma pedra, lata ou outro objeto contundente, recomenda-se jogar de sapatos, de preferência os novos, do colégio. Quem jogar descalço deve cuidar para chutar sempre com aquela unha do dedão, que estava precisando ser aparada mesmo. Também é permitido o uso de frutas ou legumes em vez da bola. Recomendo-se, nestes casos, a laranja, a maçã, o chuchu e a pera. Desaconselha-se o uso de tomates, melancias e, claro, ovos. Abacaxi pode ser utilizado, mas aí ninguém quer ficar no bolo. As goleiras podem ser feitas com literalmente o que estiver à mão. Tijolos, paralelepípedos, camisas emboladas, os livros da escola, é merendeira do seu irmão menor e até o seu irmão menor. Apesar desses protestos, quando o jogo é importante, recomenda-se o uso de latas de lixo, cheias para aguentar o impacto. A distância regulamentar entre uma goleira e outra dependerá da discussão prévia entre os jogadores. Às vezes, essa discussão demora tanto e quando a distância fica acertada, está na hora de ir jantar. Lata de lixo virada é meio gol. O campo pode ser só até o fio da calçada, calçada e rua, calçada, rua e calçada do outro lado, e nos clássicos, quarteirão inteiro. O mais comum é jogar-se no meio da rua, na duração do jogo, até a mãe chamar ou escurecer, o que vier primeiro. Nos jogos noturnos, até alguém da vizinhança ameaçar chamar a polícia. Da formação dos times. O número de jogadores em cada equipe varia, de 1 a 70 para cada lado. Algumas convenções devem ser respeitadas. Ruim vai para o golo.
Perneta joga na ponta, à esquerda ou à direita, dependendo da perna que faltar. De óculos é meio armador, para evitar choques. Gordo é Beto. Do juiz. Não tem juiz. Das interrupções. No futebol de rua, a partida só pode ser paralisada numa dessas eventualidades. Letra A. Se a bola for para baixo de um carro estacionado e ninguém conseguir tirá-la, mande seu irmão menor. Letra B. Se a bola entrar por uma janela, neste caso, os jogadores devem esperar não mais de 10 minutos para a devolução voluntária da bola. Se isso não ocorrer, os jogadores devem designar voluntários para bater na porta da casa ou apartamento e solicitar a devolução, primeiro com bons modos e depois com ameaça de depredação. Se o apartamento ou casa for de militar reformado com cachorro, deve-se providenciar outra bola. Se a janela atravessada pela bola estiver com vidro fechado na ocasião, os dois times devem reunir-se rapidamente para deliberar o que fazer, a alguns quarteirões de distância. Letra C. Quando passarem pela calçada. Número 1. Pessoas idosas ou com defeitos físicos. Número 2. Senhoras grávidas ou com criança de colo. Número 3. Aquele mulherão 701 que nunca usa sutiã. Se o jogo estiver em empate em 20 a 20 e quase no fim, esta regra pode ser ignorada. E se alguém estiver no caminho do time atacante, azar. Ninguém mandou invadir o campo. Letra D. Quando passarem veículos pesados pela rua, de ônibus para cima. Bicicletas e Volkswagen, por exemplo, podem ser chutados junto com a bola e se entrar é gol. Das substituições. Não são permitidas substituições. Letra A. No caso do jogador ser carregado para casa pela orelha para fazer a lição. Letra B. Em caso de atropelamento. Das penalidades. A única falta prevista nas regras do futebol de rua é atirar um adversário dentro do bueiro. É considerada atitude antiesportiva e punida com tiro direto. Da justiça esportiva. Os casos de litígio serão resolvidos no campo. Tarefa de casa. Vocês devem escrever uma crônica sobre um período da vida de vocês que vocês precisaram se adaptar, precisaram enfrentar alguma mudança. Pode ser uma mudança de casa, de cidade, de escola, pode ser uma mudança de melhor amigo, a perda de um ente querido, pode ser achar um melhor amigo. Qualquer mudança. Vocês deverão escrever no formato de crônica, usando as características que eu acabei de passar, e ela deve ter, no mínimo, 30 linhas e, no máximo, 40 linhas. A grande novidade é que, como estamos totalmente digitais, essa crônica poderá ser digitada. Vocês devem digitá-la, imprimi-la e guardar para entrega futura.